Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meu querido, minha querida, a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. No vídeo de hoje, como você já viu no título, nós vamos falar sobre um tema que mais de 80% da minha audiência aqui gosta que eu fale, que é sobre a menopausa. Muitas mulheres acabam tendo a dúvida, né, sobre: será que eu estou na menopausa? Será que eu estou perto da menopausa? Quando que eu posso ser considerado uma mulher na menopausa? Eu tirei o útero, eu estou na menopausa? Né? Então, são dúvidas, são questões que eu vou esclarecer aqui nesse vídeo, tá? Mas antes da gente entrar nesse vídeo, eu quero pedir para você clicar aqui, ó, para você se inscrever nesse canal, para que você receba vídeos como esse aqui no YouTube e não dependa só de uma outra plataforma, que é o Instagram, tá? Então clica para você se inscrever. E outra coisa, lá no Instagram, provavelmente se você entrar agora, vai ter uma caixinha de pergunta aberta. Lá você fica à vontade para perguntar o que você quiser e aproveita e já me segue por lá, porque eu converso com vocês no direct na medida do possível e eu tiro dúvidas, posto conteúdo todo dia também lá sobre saúde feminina, sobre aumento da performance, sobre emagrecimento, obesidade, tudo lá no meu Instagram também, ok? Então não deixa de se inscrever aqui, lá, e dá um like nesse vídeo. E aproveita e faz o seguinte: manda para alguma mulher que você conhece que está na dúvida ou está na menopausa e queira se preparar para esse momento, ok? Vamos para o vídeo agora. Bom, como eu faço o diagnóstico de menopausa? Essa é uma das principais perguntas que eu recebo. Você precisa de algum exame laboratorial para ser diagnosticada menopausa? Não, você não precisa. Ela é simplesmente 12 meses sem menstruação. A mulher que está há um ano, há 12 meses sem menstruar, ela já pode ser e ela já é considerada uma mulher na menopausa, ok? Se você quiser entender melhor sobre ciclo feminino, sobre ciclo hormonal, sobre ciclo menstrual da mulher, tem um vídeo que eu vou deixar aqui no card, que é um vídeo falando sobre predominância do estrogênio, e ali eu explico exatamente todos os hormônios e o que acontece na mulher, ok? Então, para você entender melhor, eu vou dar uma resumida aqui nesse vídeo e vou falar sobre alguns hormônios, tá? E os dois principais que eu quero que você entenda é o estrogênio e a progesterona, tá? O estrogênio ele é produzido pelos ovários, sobretudo, tá? Os ovários da mulher, eles produzem o estrogênio e quando a mulher entra no período de menopausa, esse estrogênio ele acaba caindo. Só que muita gente não sabe que o hormônio, a progesterona, que é produzida lá do colesterol, exatamente, a mulher que tem colesterol muito baixo vai ter problema também com a produção de progesterona. Então, o colesterol não pode ser tão baixo e nem tão alto a nível de você ter um risco cardiovascular aumentado. Então, na menopausa, a mulher ela tem a queda abrupta da progesterona e do estradiol, tá? Principalmente porque ela entra em falência ovariana. E esse ovário que antes, esse folículo ovariano que antes produzia o estrogênio, hoje ele não está produzindo tão bem esse estrogênio. E aí você tem os sintomas clássicos da menopausa, que é aquele calorão, que é alterações menstruais, infecção urinária de repetição. Só que antes da mulher entrar de fato na menopausa, ela tem o período que a gente chama de perimenopausa. É um período antes de entrar na menopausa que ainda esse estrogênio, esse estradiol que é produzido pelo ovário, ele ainda não está tão deficiente. O que acontece? É como se fosse aquele controle remoto da televisão que você está tentando mudar de canal, está tentando ligar a televisão, você dá 2 tapas ali no controle e aí ele pega. É a mesma coisa o seu ovário, fazendo uma analogia. Seu ovário ele está sofrendo, ele está entrando em falência, mas o seu FSH ele começa a estimular, ele aumenta o estímulo para que os seus folículos ovarianos produzam o estrogênio, tá? Só que o que muita gente não sabe é que na perimenopausa você tem primeiro a queda da progesterona. Primeiro, a queda da progesterona ela é muito mais abrupta e muito mais acentuada do que do estrogênio na perimenopausa, ali no começo da menopausa. E aí que eu pergunto, faz sentido você repor estrogênio na mulher na menopausa, na perimenopausa? Não, porque o estrogênio ele ainda tem picos, ele ainda tem surtos de estrogênio, enquanto a progesterona está caindo. Então, quero que você entenda isso. O primeiro hormônio a cair na perimenopausa é a progesterona. Por isso que na perimenopausa você vai ter os sintomas de alteração do sono, porque a progesterona ela induz o sono na mulher.
ela é relaxativa. Então, com a queda da progesterona na perimenopausa, você vai ter alterações no sono. Então, insônia, alterações do humor, ciclos menstruais irregulares. Você pode ter ciclos muito longos ou ciclos muito curtos. Menstruação em excesso, ciclos com fluxo muito aumentado. Tá? Além disso, dores nas mamas, sensibilidade nos seios, porque você tem sintomas de predominância do estrogênio. E vários outros que eu vou acabar falando aqui nesse vídeo ainda, ok? Então, quando você suspeitar da menopausa, faça essa pergunta para você. Olha, eu tô com ciclos irregulares, já tô ali nos meus 45, 46 anos, tô com meus ciclos irregulares, eu tô com alterações no sono, eu tô com alterações no humor. Isso tudo vai dizer a favor da menopausa, tá? Porque o seu ovário ele tá entrando em falência, a progesterona está caindo. E agora, quando o estrogênio, um pouco mais tardiamente, começa a cair, essa mulher começa a ter sintomas vasomotores, que é aquele calorão que a gente chama de fogacho, aquela sudorese noturna, ela vai dormir e o lençol dela fica molhado de tanto suor que ela está tendo à noite. Então, esses sintomas já são sintomas mais característicos da falta do estrogênio. Infecção urinária de repetição, porque o estrogênio, o hipoestrogenismo, ele leva a uma exposição maior da mucosa a ter infecções urinárias. Então, são sintomas que você sabe, você comprova que essa mulher está na menopausa. Agora, como você pode identificar que você está na menopausa se você faz uso, por exemplo, do DIU hormonal e você não menstrua? Se você faz uso de algum anticoncepcional e não está menstruando, como você vai saber? Existem 2 parâmetros, tá, que a gente pode avaliar principalmente na menopausa, que é muito característico. O primeiro deles é o FSH aumentado. O FSH aumentado acima de 40, por exemplo, ele é um parâmetro de recrutamento folicular desse FSH. Por quê? O FSH é um hormônio que vai estimular o folículo da mulher a produzir o estrogênio. Então é um hormônio folículo estimulante, é o FSH. Quando você tem a queda do estrogênio, esse FSH ele identifica que a mulher precisa mais de estrogênio. O seu corpo ele funciona como um feedback, positivo ou negativo. Se você tem baixo estrogênio, o seu FSH começa a aumentar para que você consiga produzir mais. Então você pega o exame laboratorial e olha um FSH acima de 40, consistentemente, essa mulher está na menopausa. Além do LH, que é o hormônio luteinizante, que vai produzir a progesterona. Quando o LH também está muito aumentado, acima dos valores ali de referência, você já sabe que essa mulher está na menopausa. E o estrogênio, o estradiol, abaixo de 20 consistentemente é um valor que a gente olha e identifica que ele está entrando em falência, tá? Agora, como eu vou saber se eu posso ou não fazer? Agora, como eu posso saber se eu sou uma mulher elegível para fazer a reposição hormonal? Aí eu vou deixar essa resposta para o próximo vídeo. Tá? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido um pouco sobre a menopausa e até a próxima.